Nós vamos iniciar a ação educativa chamada Elaboração de Atas de Registro. Para conversar sobre esse tema, a gente trouxe a enfermeira Marcele Ré. Ela é graduada na Unifesp, né? Ela é enfermeira graduada na Unifesp. Ela fez residência em saúde mental e psiquiátrica no Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Ela tem experiência em CAPS adulto e álcool e drogas, e atualmente ela é responsável técnica pelo CAPS álcool e drogas na cidade de São Paulo. Eu queria agradecer muito, Marcelo, você ter aceito o convite, agradecer a todos que estão aqui assistindo, e a hora que você se sentir pronta, pode começar a sua apresentação. Bom, obrigada, Mara, obrigada, Aline, né, queria agradecer todo mundo do grupo, né, de pesquisa, né, do Centro de Atenção e Prevenção a Suicídio. É um prazer estar aqui com vocês, eu fiquei muito surpresa, muito feliz com o convite. Eu espero que seja um momento de troca, né, das nossas experiências, né, que eu consiga também contribuir para o desenvolvimento do grupo, tá? Então, quero que vocês fiquem bem à vontade, né, para a gente poder estar, de fato, compartilhando aí, né, cada um pouquinho da experiência, né, até pensando nesse tema, né, um tema que tem pouca coisa na literatura, pouca coisa escrita, né, sobre como fazer as atas, né. Então, muito do que eu aprendi foi pela minha experiência, né, e eu vou estar compartilhando hoje isso com vocês, tá? Então, vocês fiquem à vontade, né, espero que vocês aproveitem. Eu deixei aqui o meu e-mail também disponível, caso alguém queira fazer contato, né, mas a Maraína, a Aline também tem meu telefone, tá? Bom, então a gente começar aqui, né, pensando o que é a ata de reunião, né, a ata propriamente dita. Então, ela é feita em um livro, né, um livro ata, ela é escrita na modalidade de texto, e geralmente vai ser feito um registro, né, em forma escrita, dos assuntos que são discutidos numa reunião. Geralmente, a gente prioriza registrar quais foram os argumentos e as tomadas de decisão na reunião. Então, a gente vai sempre pensar no que é mais relevante, né, de ter documentado. Por quê? Então, a ata, ela tem a validade como se fosse um documento. Então, ela é muito útil para resgatar as informações, né, que estão sendo discutidas, né, dentro de um determinado período, ajuda a organizar o planejamento das ações, avaliar as metas e resultados, né, então, eu vou compartilhar um pouco da minha experiência, né, sobre a utilidade da ata. Eu, como responsável técnica de enfermagem, o tempo todo estou dando orientações para a equipe de enfermagem, né, seja sobre fluxos internos, né, e isso é um processo contínuo, né, de educação que a gente vai fazendo com a equipe. Então, a todo momento, eu preciso resgatar quando que foi iniciado aquele trabalho, né, de implementação de um fluxo, por exemplo, né, eu vou estar sempre resgatando isso com a equipe, então, por meio da ata, eu vou ter certinho, né, quais as pessoas que já foram orientadas, quando isso começou, e daí no momento futuro, eu vou poder avaliar o resultado, se foi aquilo que eu esperei, se foi de uma forma diferente, né, então ela ajuda muito nessa organização e na continuidade dos processos, né, no meu caso, na unidade de saúde, né, no caso de vocês, né, por exemplo, que são de um grupo de pesquisa, pode dar continuidade às discussões teóricas, né, questões de artigos científicos, né, então ela vai ter esse tipo de utilidade. Eu coloquei aqui por último, né, que ela tem um corpo e um formato próprio, que é padronizado e sistematizado. Então, hoje, eu vou falar um pouquinho de como, no CAPS, que eu trabalho atualmente, como que a gente, como é que é o formato da ata que a gente faz. Claro que isso pode ser adaptado para a realidade de onde vocês estiverem, né? Seja numa reunião acadêmica ou seja num serviço de saúde, né? Mas ele sempre vai ser padronizado e sistematizado justamente para organizar essas informações, né, para elas serem acessíveis, né,
sempre que a gente precisar. Tá? Então, acho que é um pouquinho esse o contexto da utilidade, né? Então, como fazer, né? Como elaborar a ata? Inicialmente, né, quando a reunião se inicia, a gente já vai pensar em duas pessoas que vão ser fundamentais. Uma pessoa que vai coordenar a reunião, e outra pessoa que vai fazer o registro da ata, né? Então, a reunião, ela vai se iniciar. Uma pessoa que foi definida que vai registrar a ata, ela já está com a ata na mão e vai iniciar a reunião lendo a ata anterior. Esse momento, ele vai ser muito importante para dar um norte para a reunião que vai se iniciar naquele dia, né? Então, como se fosse, vocês vão iniciar a reunião no momento que parou a reunião que já foi, né, na semana passada, no mês passado. Então, vocês vão contextualizar e vai dar um norte para aquela reunião. Então, nesse momento, a leitura da ata anterior já se faz útil, né? E pode ser um momento em que, às vezes, uma programação, um planejamento que foi feito no mês passado, né, nessa reunião atual, vocês vão estar pensando, será que está de acordo com o planejado, está sendo efetivo, está diferente, né? Então, vocês já vão estar um pouco com essas informações, já vão estar despertando, né, em cada pessoa. Pode ser um momento de dar devolutivas breves, né, ou atualizações breves sobre o que foi discutido na reunião passada. Né? Na minha realidade, nesse momento da leitura da ata anterior, quando vai passando os tópicos, às vezes alguma pessoa faz uma colocação ali mais objetiva, né? Geralmente não é um momento de muita discussão, e sim de contextualizar qual que vão ser os assuntos discutidos nessa reunião atual. Tá? Bom, a confecção da ata, né, propriamente dita. Então, a pessoa que vai estar ali redigindo a ata, primeiro ela vai começar fazendo um cabeçalho, né, então coloca a cidade em que está sendo feita aquela reunião, a data, a gente escreve por extenso, o horário de início da reunião. Então, por exemplo, né, hoje a gente está fazendo uma reunião aqui, então se eu fosse fazer uma ata dessa reunião, seria, né, São Paulo, 11 de novembro de 2020, reunião iniciada às 17h30. Então, esse vai ser o cabeçalho. O nome da reunião, qual que é o título, né? Então, reunião com um grupo de pesquisa do Centro de Atenção e Prevenção ao Suicídio, né? Então, vou colocar ali, né, para também contextualizar. O nome das pessoas que estão presentes na reunião. Então, isso vai ser muito importante, né, para poder, quando a gente for ler a ata, a gente saber quem que participou daquelas discussões e das tomadas de decisão, né? Então, igual eu dei aquele exemplo no começo, como responsável técnica de enfermagem, eu estou o tempo todo orientando a minha equipe, né, implementando fluxos, né? Então, através da ata, eu consigo consultar quem foram as pessoas que eu já orientei presencialmente naquela reunião, né, as pessoas que estavam presentes e disponíveis para discutir, tirarem dúvidas, né? Então, esse registro também é super importante, né? E, bom, depois eu falo um pouco mais sobre isso. Então, esse vai ser o formato do cabeçalho, né, da abertura da ata. Bom, um próximo momento da reunião, da ata, vai ser um momento de informes. Como é que funciona, né? Os informes, geralmente, é um momento em que ele já é aberto, né, às pessoas que estão participando da reunião. Então, o coordenador vai colocar, pessoal, estão abertos os informes. Quem tem informes para dar?
Então, daí cada participante pode ir trazendo seus informes. Geralmente, o que é o informe? É uma informação que ela é mais objetiva, que vai estar impactando na organização da rotina, né, daquele grupo. Então, por exemplo, eventos, datas importantes, reuniões ou palestras que vão acontecer, é importante as pessoas se programarem, atualizações de algum marco regulador, mudanças de escala, né, ações ou visitas que vão ser realizadas, né, seja o que for, né, igual eu falei, é totalmente adaptável, né, é um momento para as pessoas colocarem objetivamente algumas informações que vai ser importante o coletivo saber. Igual eu coloquei aqui depois, né, geralmente o informe é necessário pouca discussão, né, e é importante registrar quem trouxe cada informação, né, cada informe. Né, isso também na ata, eu acho que é legal destacar, né, isso pode ser importante de ser resgatado depois. Né, isso é bem útil, né, é o tipo de informação que deve ter registrada. Bom, acho que depois dos informes, daí sim se inicia um momento mais demorado, né, acho que mais de discussão da reunião, né, que daí é quando o coordenador vai direcionar a reunião para o momento das pautas, né, então, o que são as pautas, né? As pautas são assuntos administrativos, assistenciais, de rotina, no caso de vocês, né, artigos acadêmicos, né, qualquer assunto pode ser uma pauta, mas nesse momento é um assunto que vai ser discutido pelo coletivo, né, vai necessitar de um debate e de uma definição, né, de condutas, de metas, de atividades definidas no coletivo. Né, então, geralmente, as pautas, elas levam mais tempo na reunião, né. Então, como isso é organizado? Geralmente, o coordenador vai abrir para as pessoas que estão participando da reunião, né, quem tem alguma pauta para colocar em debate. Né? Então, exemplos, vou dar um exemplo da minha realidade CAPES, né, de saúde mental. Uma pessoa pode falar, eu queria discutir sobre a ambiência, né, como é que a ambiência está se dando no CAPES, como ela está funcionando, que tipo de atividades, né, então é um assunto que o coletivo vai precisar discutir, né, ou não, eu quero, enfim, discutir questões de grupo, né, coisas que aconteceram num determinado grupo, né, então, geralmente são assuntos que vão precisar ser debatidos, problematizados no coletivo, né, então, o coordenador, ele vai fazer esse levantamento prévio, a pessoa que está registrando a ata vai colocar o título de cada pauta, né, então, por exemplo, ambiência, por exemplo, alimentação, né, por exemplo, assuntos a serem discutidos na assembleia com os pacientes, né, então vai colocar o título de cada pauta, a partir do que o coordenador foi levantando do coletivo, e o coordenador vai ter um papel fundamental para priorizar e organizar o tempo para ser discutido cada tema. Né, isso é bem importante também, né, para ter esse balanceamento, né, e a reunião conseguir cumprir ali o seu prazo. Então, eu sei que eu estou falando do formato da ata, mas o coordenador também, ele está muito junto, né, nessa questão de organizar. Enfim, a pessoa que vai estar fazendo o registro dessas discussões, né, é importante ela se atentar para o conteúdo que vai ser registrado. Então, uma vez que o coordenador levantou o título de cada pauta, ele vai chamar uma por uma para colocar em discussão para o coletivo. Né? Então, coordenador, vamos começar discutindo a ambiência.
E daí a pessoa que levantou a pauta vai colocar qual que é a problemática, as outras pessoas vão começar a argumentar e discutir aquele assunto. A pessoa que está fazendo o registro da ata, ela vai se atentar em registrar principalmente, né, quem está discutindo, né, quem trouxe esse tema, quais foram os argumentos que estão sendo utilizados naquela discussão, sempre se atentando à relevância dessas informações, né, quais são as informações que podem ser úteis, e daí, a partir daí, dessa discussão, provavelmente vai ser tirado uma conduta, né, a proposta de alguma atividade, né, e isso é muito importante de ter documentado, né, não só os argumentos, mas também a conduta. E se for alguma atividade, por exemplo, quem se propôs a realizar essa atividade, o que é essa atividade, qual que é o prazo, né, se é curto, médio, longo prazo, né, tudo isso ter registrado, né, direitinho, porque, igual eu falei lá no começo da apresentação, quando a gente inicia a reunião fazendo a leitura da ata anterior, é justamente desse tipo de registro que vai dar aquele norte para a próxima reunião. Então, no momento da pauta, é muito importante colocar os argumentos e as condutas tiradas, né, até para ajudar na evolução daquela discussão, né, acompanhar todo esse progresso das atividades que estão sendo propostas, né, isso vai ajudar, inclusive, na organização do coletivo e na continuidade, né, no planejamento das ações, né, então, por isso, essas informações, né, tanto de argumentos quanto de propostas, é muito importante ter registrado na ata, tá? E daí, dessa forma, o coordenador vai chamando cada pauta, né, para o coletivo ir discutindo, né, até que sejam finalizadas todas as pautas que foram levantadas. Quem está documentando, é muito importante que tenham cuidado de evitar escrever gírias, abreviações e rasuras, né? Pensando que a ata, ela é um documento e ela não pode ser alterada, né? As abreviações também tem que pensar que depois quem vai ler a ata pode não entender o que é aquela abreviação, né? Então, ela tem que ser redigida num conteúdo, numa linguagem mais formal e mais clara e mais acessível possível, né? Pensando que ela depois vai ser compartilhada com outras pessoas que não estavam presentes na reunião. Bom, também coloquei, né? Nesse momento das pautas, pode ser que seja levado a discussão de algum relatório, algum artigo científico, né, acho que pensando principalmente na realidade de vocês. Se for levado, né, algum documento desse tipo, é importante quem está redigindo a ata anotar quais são os dados desse documento que facilite o acesso das pessoas, né, caso queiram fazer a leitura daquele artigo, caso queiram retomar, né, aquela discussão mais teórica. Se for possível, o que é legal fazer também? Anexar uma cópia, né, então depois da ata, pode deixar o anexo daquele artigo ou daquele relatório, né, para quando outras pessoas, né, de outros contextos forem ler, eu acho que fica muito mais acessível, né, naquele momento, eu acho que enriquece muito a discussão, né, então é mais um conselho aí, né, que acho que facilita. Bom, acho que depois a gente vai discutir com mais calma, né, eu quero só falar um pouquinho da experiência. Bom,
Esse já é um outro momento da reunião, né? Então, uma vez que a gente finalizou as pautas da reunião, a gente inicia um outro momento que é de discussão de casos, né? Esse momento é o momento da reunião que é bem da realidade CAPES mesmo, que eu estou trazendo para vocês. Ele pode ser adaptado, né, para algum momento que faça parte do contexto, né, do grupo de pesquisa de vocês, né? Eu estou trazendo um pouco da minha experiência, mas eu acho que é legal vocês saberem, né, caso em algum momento, né, estejam trabalhando na assistência, né, é muito comum a gente fazer discussão de casos com a equipe multiprofissional, né, nessas reuniões. Então, depois, né, pensando nessa ordem, né, da ata e da reunião, a gente fala informes, pautas e discussões de caso. As discussões de caso, ela é um momento do coletivo, né, da equipe multiprofissional, discutir tecnicamente os casos que são acompanhados naquele serviço, né? Então, pensando inclusive em projeto terapêutico singular, né, nas avaliações multiprofissionais. Então, de novo, né, o coordenador vai falar para o grupo, né, para o coletivo, olha, vamos, discussões de casos, quem tem caso para discutir? E geralmente a referência técnica de cada caso vai dar um nome, né, do paciente, né, do usuário que vai querer discutir. De novo, a pessoa que está fazendo o registro da ata vai colocar o nome de todos os casos que vão ser discutidos. O coordenador também vai ter esse papel de administrar o tempo para cada discussão, né, organizar as prioridades, e vai chamando caso a caso para ser discutido no coletivo. Bom, então, geralmente, a referência técnica vai apresentar o caso, então ela contextualiza, né, com nome, idade, sexo, antecedentes clínicos, psiquiátricos, antecedentes familiares, contexto sociocultural, né, então, apresenta um pouquinho do caso. A equipe discute, né, aquele caso, pensando nas avaliações biopsicossociais. Então, um momento de debate, de troca entre os participantes. E depois tem um momento, né, depois que abre para o debate, um momento de definição de conduta, né, então, que o coletivo vai estabelecer, né, qual que vai ser, por exemplo, o projeto terapêutico singular daquele paciente, né, o que vai ser feito, de que forma a equipe vai trabalhar naquele caso. Isso pode ser feito a curto, médio e longo prazo. Né, então, de novo, quem está fazendo a ata, é importante registrar esse tipo de conteúdo, né, pensando que quando for necessário, a gente pode puxar as atas de todas as reuniões para acompanhar a evolução das discussões de caso, né, daquele paciente, por exemplo, né, a ata ela é útil tanto para assuntos administrativos, mas também para a organização das discussões de caso, né, e avaliação de metas estabelecidas, né, projetos terapêuticos, né, então, a gente pode usar isso para adaptar para vários contextos, né, isso que eu acho que é o mais importante de vocês entenderem. Nesse caso, né, em específico, quando a gente vai discutir, né, casos de pacientes, quem está confeccionando a ata, é importante de ter um cuidado especial com questões de sigilo do paciente. Então, pensando que a ata ela é um documento, mas que é um documento que vai circular entre as pessoas, todas as pessoas da unidade, né, do administrativo, da recepção, equipe técnica, equipe de enfermagem, né, estou dando um exemplo da minha realidade. Então, precisa tomar muito cuidado com questões de direito do paciente de sigilo, né, então, tem informações que são importantes a gente registrar em ata, mas tem outras questões que
a gente pode colocar de uma forma mais resumida, né, e mais ampliada para preservar o paciente, né, também tendo esse cuidado, né, essa sensibilidade de que, de quem vai estar fazendo a leitura da ata anterior, né, pensando no direito do paciente de sigilo, tá? Então, aí foi só um parênteses que eu achei importante compartilhar, tá? Bom, acho que depois disso vem já o momento final, né? Então, uma vez que foram, né, passados os informes, foram discutidas as pautas, foram discutidos os casos, então a gente já caminha para um encerramento da reunião. Novamente, da mesma forma que a gente registrou o horário do início da reunião, a gente também registra o horário do término da reunião, né? Isso pode ser importante por questões administrativas também. Muito importante a assinatura de quem confeccionou a ata, né? Então, no CAPES, onde eu trabalho, a gente faz em livro, né? Então, a gente escreve à mão a ata, né, ao vivo ali na reunião. Então, a pessoa que fez a ata carimba e assina, né? Isso é importante. Caso a ata ela pode ser redigida em computador também. E daí, da mesma forma, ela precisa ser impressa e ter a assinatura à mão de quem realizou. E se possível, tem locais, né, tem reuniões que pedem também para os participantes estarem assinando também, não só quem confeccionou a ata, mas quem estava presente na reunião também está assinando, né? É uma forma, né, por exemplo, como responsável técnica, é uma forma de eu validar que aquele profissional foi orientado sobre determinada conduta, né, sobre determinado fluxo. Então, quando eu peço para ele assinar embaixo, né, também é uma forma de documentar e validar aquela orientação, né, os assuntos que foram discutidos na reunião, né. Então, isso também é muito importante, né. Então, até para as pessoas que podem fazer a ata por computador, de imprimirem, todo mundo assinar e anexar num livro, né. A gente faz isso geralmente. E por último, né, com isso a gente finaliza a ata, mas também da gente não esquecer de compartilhar, né. Então, além de todas essas utilidades que eu já falei no começo, né, a ata serve para a gente resgatar informações, né, administrativas, evoluções de casos, condutas, mas ela também serve para compartilhar a informação, né. Então, muitas vezes, né, eu como enfermeira, eu faço reuniões, né, com um determinado plantão, né, tem plantões, né, eles trabalham 12 por 36, né, então, em determinado dia, eu só vou encontrar algumas pessoas, e daí eu posso fazer uma reunião com elas, falar sobre assuntos que é importante que todo mundo da equipe saiba, e daí, depois que eu fizer aquela reunião, eu vou compartilhar a ata com as pessoas dos outros plantões, para eles já se contextualizarem, se atualizarem sobre o que está acontecendo na unidade, quais que são as novas orientações, as atualizações, né? Então, o compartilhamento é muito importante para ter uma uniformidade no grupo, né? Incluindo as pessoas que não estavam presentes na reunião. Tá, então, mais uma vez, estou falando sobre uma utilidade da ata, tá? Bom, acho que o que eu programei para falar, basicamente é isso, né? Pensei um pouco em trazer para vocês da estrutura da ata, né, que eu estou acostumada a fazer. Claro que isso fala também sobre a estrutura das nossas reuniões, né? Gostaria de ouvir de vocês, né? Eu acho que isso é muito da minha experiência, mas eu acho que é legal a gente abrir agora para discussão, para o coletivo, para a gente também poder montar, né, montar as peças, né, e trocar, né,
questões de experiência, conhecimento, tá? De novo, queria agradecer as meninas, eu fiquei muito feliz com o convite. Para mim é muito bom, né, tá podendo compartilhar, né, a experiência. E acho que é isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Marcele, a gente que gostaria de agradecer muito a sua presença, né? Você trouxe elementos fundamentais aí para a gente pensar o que a gente pode fazer aqui no nosso grupo e agradecer a todos que estão aqui presentes.